Ótimo. Então, enfim, bom dia novamente a todos e todas. Eu sou a Jéssica, sou professora de História, tá? Esse ano eu estarei aqui no Núcleo representando a área de Ciências Humanas como PEC Desenvolvimento Curricular, tá? Então, eu estarei representando História, Geografia, Filosofia e Sociologia aqui junto com vocês, meus colegas de batalha, né? É, Hoje também está acontecendo uma live do componente de geografia com o professor João Marcos, que também vai ficar gravada, caso vocês queiram consultar posteriormente, tá? O objetivo é que hoje a gente consiga passar para vocês mais ou menos um movimento que é possível fazer para preparar as aulas agora que a gente tem essa gama de materiais, né? Nós sempre tivemos materiais divididos, né? A gente sempre teve uma parte com as habilidades, uma parte falando do professor, outra para o aluno, mas esse material em si ele é novo, né? Então vamos ver o que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem, sem inventar muita moda, porque a gente sabe da correria dos nossos dias. Antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de dizer para vocês que houveram algumas mudanças no escopo sequência de história, tá? Não só no de história, mas de todos os outros componentes também da área de ciências humanas. No dia 17 de dezembro, nós PECs fomos para São Paulo, onde eles apresentaram essas mudanças. No componente de história foram mudanças bem sensíveis, tá? Na essencialização das habilidades do escopo sequência. Então, vou apresentar brevemente para vocês e depois esse material vai ser disponibilizado, tá bom? Então, vamos lá. O componente de história, pessoal, a partir desse ano, ele vai ter algumas mudanças. Primeiro, que foi realizada uma essencialização das habilidades, né? Algumas habilidades como prioritárias, justamente porque houve uma diminuição no nosso módulo, né? Então, a partir de agora, essas habilidades, elas estarão dentro do escopo sequência, separadas por bimestre de forma cronológica. Nós já tínhamos mais ou menos isso dentro do nosso currículo, e na medida do possível, elas serão separadas por assunto. Para que uma habilidade não comece agora e depois lá no final do bimestre essa habilidade retorne e a gente tenha que ficar fazendo aquele movimento de vai e vem, tá? Então, isso é para que a gente consiga aprofundar um pouco mais dentro dessas temáticas. Dentro disso também, gente, a partir de agora, a gente vai trabalhar uma história mais geral, né? Iniciar por uma história mais geral, indo, né, para dentro de uma história do Brasil. Né? Então, essa é a proposta dentro desse escopo sequência que foi divulgado agora para o primeiro bimestre, tá? Essas habilidades, elas são abertas e fechadas por bimestre, então não vai ter uma habilidade que começa no primeiro bimestre e ela vai para o segundo bimestre para a gente trabalhar novamente, porque isso é uma característica que ocorre bastante, por exemplo, em língua portuguesa. As habilidades elas vão voltando. No nosso componente, não. Começa e fecha elas, tá? A intenção é criar uma progressão dessas habilidades para que o estudante ele consiga ter uma reflexão muito maior do tempo, do espaço, né? Porque esse ir e voltar acaba deixando ele meio confuso, tá? É, Dentro dessa essencialização também, o que eles procuraram fazer? É valorizar alguns conceitos e alguns conhecimentos que se repetem ao longo da história e que são essenciais para a formação de um cidadão crítico, tá? Então, essa foi a proposta inicial, dentro do escopo sequência. Isso em linhas gerais, tá? Dentro do ensino médio, aí já teve uma mudança um pouquinho mais profunda dentro do componente de história, tá? Já que a forma de organização no ensino médio, ela tem uma premissa mais diária,
né? Então, é uma habilidade que ela permeia todos os componentes da área de ciências humanas. Então, dentro do currículo agora em 2025, dentro do escopo sequência, a proposta é que tenha essa dimensão cronológica também e esse aprofundamento no entendimento das habilidades. Inclusive, haverão algumas habilidades que elas serão trabalhadas dentro de história e as que não forem trabalhadas dentro de história, elas vão acabar sendo contempladas dentro dos itinerários formativos, justamente pelo número de aulas reduzidos que a área de ciências humanas acabou ficando. Tá? Isso vai acontecer em história, geografia, filosofia e sociologia. Filosofia e sociologia principalmente, né? Porque nós temos em séries específicas do ensino médio, tá? E a proposta deles é que tudo isso esteja em consonância com as principais provas de vestibulares e o Provão Paulista, para tentar subsidiar o estudante cada vez mais a conseguir ter aquilo que ele precisa para ir bem nessas provas. Tá bom? Então, eles vão ter bibliografias mais atualizadas que estão mais de acordo com as propostas dos vestibulares, certo? E aí, passando rapidamente para vocês, ano a ano, dentro do sexto ano, a proposta agora, dentro dos bimestres, vai ser essa, né? Essa organização curricular. Então, no primeiro bimestre, o sexto ano, ele vai iniciar nos conceitos históricos, formas de marcação do tempo, fontes históricas, o surgimento do homem, né? Aquela parte bem do início, para que ele comece a entender a história ali como um ato do historiador, um ato investigativo para entender o passado e conseguir modificar o futuro, tá? No segundo bimestre, ele entra na Antiguidade Oriental, como já era proposto anteriormente, dentro das primeiras sociedades, e passa pela origem da Grécia. No terceiro bimestre, né, esperando que o nível de abstração dele dentro da história já esteja mais construído, ele entra em Grécia e Roma, e no quarto bimestre, ele começa a formação e a queda da Idade Média. Tá? Então, aqui ele finaliza a Idade Média já no sexto ano, tá? No sétimo ano, nós vamos ter lá no primeiro bimestre, iniciando já dentro dessa idade moderna, passando pelos humanismos, Renascimento, as sociedades americanas com o choque entre os dois mundos. Segundo bimestre, já entrando no mercantilismo, a colonização portuguesa, espanhola, os povos nativos. Então, percebam, do geral vindo já aqui para o Brasil, né? Dentro do terceiro bimestre, ele entra propriamente dentro do território brasileiro, falando da colonização, dos bandeirantes, dos reinos africanos. E no quarto bimestre, já entrando na questão do sistema escravista, da resistência e da diáspora africana. Tá? Vocês podem perceber que alguns temas que antes a gente trabalhava no ano subsequente, eles foram trazidos para o ano anterior, justamente por causa da diminuição do componente lá no ensino médio. Então, muitas coisas tiveram que ser trazidas para essa parte fundamental do ensino básico, tá? E dentro desse segmento do sexto e sétimo ano, o que que eles priorizaram dentro do material? Um caráter mais lúdico. A gente sabe que para esses segmentos é muito importante que eles tenham uma visualização grande, porque o nível de abstração deles de imaginar aquilo que já passou, ele ainda não está totalmente construído. Né? E agora, com todas essas a internet e tudo isso que faz, né, com a nossa cabeça, a cabeça do nosso estudante, isso tem, né, piorado um pouco. Então, eles colocaram bastante o uso de jogos, tá? E interações para tentar fazer esse estudante compreender esses conceitos históricos, que era uma coisa bem assim, falha dentro do nosso componente mesmo, né? Ficava, para esses segmentos, uma história muito conceitual. E era onde afastava eles um pouco do componente, né? De compreender esse componente. Eles também tentaram priorizar aqui o entendimento das fontes históricas e como elas podem ser interpretadas, porque a partir do momento que eles conseguem interpretar essas fontes, a chance deles conseguirem compreender a dinamização histórica
vai ser mais fácil. Então, como pegar uma fonte histórica e interpretar e compreender, conversar com ela realmente, né? Fazer um processo investigativo. E também recurso de desenhos, jogos, criações, para permitir essa relação entre presente e passado, né? A anterioridade e a posterioridade, que é algo muito importante para esse estudante desse segmento compreender, tá? Aí agora, entrando dentro do segmento do oitavo e nono, no oitavo ano, a gente vai ter no primeiro bimestre já iniciando no Iluminismo, Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Né? O primeiro bimestre do oitavo ano ele é um bimestre muito pesado, que eu costumo dizer, porque a partir daqui ele vai entrar em questões bem críticas e bem pesadas da história. Né? E a gente acaba aí tendo um tempo, despendendo um tempo muito maior, tá? No segundo bimestre, a gente vai ter a Era Napoleônica, aí a chegada da família real, independência do Brasil, Primeiro Império. Então, vejam, voltando novamente aqui para dentro do Brasil, né? E no terceiro bimestre, dentro do Brasil propriamente dito, né? Então, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, a luta contra a escravidão, bem nessa questão cronológica mesmo para o entendimento do estudante. No quarto bimestre, o segundo império, estrutura social do Brasil e o fim da escravidão. Perfeito? Ok. E aí depois a gente vai para o nono ano. No nono ano a gente vai ter uma parte mais densa ainda, né? Porque se espera um outro nível de abstração desse estudante. A gente finaliza a monarquia, inicia a Primeira República e a sociedade dentro da Primeira República, vai para a Era Vargas. No segundo bimestre a gente volta para aquela história mais geral, falando de Primeira e Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa, regimes totalitários, tá? A crise de 29, dentro desse bimestre, ela tá também aí, mas um pouco mais diluída, ela não entra como um tema central, ok? No terceiro bimestre, vem para essa questão bastante dos direitos humanos, falando do Holocausto, da ONU, a ditadura militar. Voltando aqui para o Brasil, falando da redemocratização, Plano Real e os desafios sociais do Brasil atual. Tá? Então, é algo aqui para fechar aquilo que a gente entende como que é essencial para a criação de um estudante, assim, um bom cidadão, né? E as características do oitavo e nono, então, o que eles priorizaram? Esse caráter cronológico, priorizaram que o estudante consiga entender conceitos estruturantes da realidade histórica e uma compreensão mais aprofundada sobre períodos específicos, que são chaves para essas mudanças estruturais. Então, vocês vejam que são períodos bem específicos que sempre tem uma virada de chave dentro da história. Tá? E fontes históricas e uma bibliografia mais atualizada também. Eles deram uma revisada nas bibliografias, tá bom? E aí, entrando na primeira série do ensino médio, né, que nós já estamos aqui com os nossos componentes bem reduzidos em horário, a gente vai ter uma retomada do ensino fundamental com um aprofundamento. Então, muitas vezes a gente pode pensar assim, gente, mas vai retomar tudo? Aqui, o aprofundamento vai ser diferente. Aqui já é para que o estudante tenha conseguido entender, por exemplo, na primeira série, o que são fontes históricas e como analisar essas fontes históricas, para que ele consiga falar sobre memória, né, sobre como isso influenciou, né, a história que fala sobre o surgimento do homem, a chegada na América, a história antiga oriental, tá? Então vocês vão perceber que aqui é um aprofundamento maior, são questões bem mais específicas, tá? No segundo bimestre, a história antiga ocidental, Idade Média, início da Idade Moderna, povos originários no terceiro bimestre, a conquista e a organização das colônias. No quarto bimestre, ele já entra falando sobre liberalismo político, revolução industrial, revoluções inglesas, que é uma coisa que lá no ensino fundamental não vai abordar com tanto aprofundamento, tá? Na segunda série, eles trazem o iluminismo, Revolução Francesa e Já Império traz um Brasileiro monte que de eu quero que vocês novo, veem. tá O meu não bom? tá funcionando, ó.
Além disso, no terceiro bimestre, as características políticas e econômicas, o mito da democracia racial, né? Segunda e terceira revolução industrial dentro do quarto bimestre, lutas por direitos trabalhistas, o anarquismo, o socialismo. Então, o nível de abstração aqui desse estudante espera-se que seja maior para que ele consiga agora compreender essas dinâmicas de forma aprofundada, tá? E na terceira série vai vir o neocolonialismo, a Belle Époque, Primeira Guerra, revoluções, os governos totalitários novamente, né? Aqui já falando não só do Holocausto em si, mas como esses governos totalitários conseguiram entrar no poder, né? Aprofundando um pouco mais em questões bem mais políticas, né? Que a gente sabe que no ensino fundamental é mais complexo para esse estudante conseguir compreender. Tá? Então, segregação racial, Segunda Guerra, Guerra Fria, o fim da União Soviética, a ditadura militar, fim da ditadura, redemocratização e mudanças sociais e políticas no Brasil novamente, tá? Todos temas trabalhados no ensino fundamental que agora serão aprofundados. Então, a priorização e essencialização das habilidades, elas aconteceram nesse sentido, certo? Não dava para eles trazerem o mesmo número de habilidades do currículo dentro da nossa grade reduzida. Porém, ainda continua um número muito grande de habilidades devido à complexidade de trabalho com elas, né? Sabendo que no Fundamental 1, os nossos estudantes geralmente não têm uma boa base em história, né? Os professores do Fundamental 1 muitas vezes acabam batendo mais em cima de língua portuguesa, de matemática, né? Para poder enviar o estudante para nós, pelo menos sabendo ler, né? Fazendo as 4 operações básicas, mesmo que às vezes eles não cheguem assim, tá? Dentro do ensino médio, eles optaram por um caráter bem cronológico, bem temático, tá? Com habilidades que perpassam as temporalidades, mas também tem foco nas cronologias, com ênfase em fontes históricas nas atividades práticas. Então, atividade prática atrelada à análise de fontes históricas, né? Porque lá dentro do vestibular, o que ele vai precisar fazer? Conseguir analisar as fontes históricas para poder conseguir compreender o que aquela questão está pedindo e conseguir responder aquilo adequadamente, né? Aqui eles também deram uma boa atualizada nas fontes e na bibliografia. Tentaram trazer fontes que não fossem somente escritas, não tão densas, né? Para que esse estudante também saia conseguindo observar e compreender uma imagem, né? Uma fonte visual, uma fonte oral, enfim, conseguir compreender como um todo, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para compreender mais ou menos essa nova estruturação do escopo sequência? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Ok. Para aquele professor que já está na rede há um bom tempo, já está acostumado com o currículo de história, ele vai perceber essa dinâmica ali na hora que bater o olho no escopo sequência. Professor ingressante, como está começando agora, já vai começar com o novo, então também não vai ser tão difícil assim, né, essa modificação de pensamento. E aí vamos entrar então no que é assim o objetivo principal dessa live, que é justamente falar sobre o planejamento das aulas. Nós estamos com um número muito reduzido de aulas, embora as aulas tenham aumentado de 45 para 50 minutos. O material, ele está um material bem melhor do que o do ano anterior, né? Observando, não sei se vocês tiveram tempo na escola de vocês de realmente passar por esses materiais, passar pelo livro do estudante, mas o material ele melhorou bastante. Ainda tem alguns erros que estão aparecendo na rede, inclusive quando vocês encontrarem esses erros, lá dentro do repositório, façam a avaliação, pontuem esses erros para que eles possam ser corrigidos, tá? E assim, como o material melhorou um pouco mais, ele trouxe mais propostas, né? Como fazer isso dentro do nosso período reduzido, né? Porque não é só chegar e dar a aula, a gente tem N outras coisas para fazer dentro da sala de aula, prevendo que a gente tem que ainda avaliar esse estudante continuamente, N intervenções que precisam ser feitas dentro da sala de aula, né? E tudo mais. Então, aqui a gente vai ver como que a gente vai integrar o escopo sequência, o material digital,
o livro do estudante e a plataforma digital, que no nosso caso é a plataforma Tarefas, tá bom? Então, primeira coisa, pessoal, que é importante a gente entender. O escopo sequência, ele é o primeiro material que nós vamos olhar para preparar o nosso bimestre, tá? Ele é o material que ele possui os conceitos interrelacionados, tá? Que se referem à organização global daquele conteúdo no bimestre. Então, o objetivo dele é justamente assegurar a coerência e a continuidade. Nele, nós vamos conseguir observar o quê? As habilidades que se repetem, os temas que são trabalhados em cada aula. Então, eu tenho, às vezes, 3 aulas com a mesma habilidade, cada aula trabalhando um tema diferente. Eu observando isso, eu sei que na minha primeira aula sobre Revolução Francesa, eu não preciso trabalhar o conteúdo todo. Ali naquela aula, eu preciso trabalhar aqueles conteúdos que estão ali para atingir aqueles objetivos. Na próxima aula, que é a mesma habilidade, serão outros conteúdos para atingir outros objetivos. Todos esses objetivos atingidos naquele bloco levarão automaticamente o estudante a desenvolver aquela habilidade. Né? Isso em teoria. A gente sabe que dentro da sala de aula, numa outra dinâmica, às vezes isso não acontece, a gente precisa fazer outros tipos de intervenção. Então, esse é o primeiro a ser observado por nós, o geral, tá? Porque às vezes a gente quer puxar uma coisa de lá de baixo para cá, e aí a gente acaba saindo do que era uma aula para 2, 3 aulas, e aí nesse momento a gente acaba se perdendo, né? E com pouco tempo a gente não pode correr o risco de se perder tanto, né? Na sequência, o material digital. Dentro do material digital, gente, vem os conteúdos que são para ser mais dinâmicos. Lá você vai ter os vídeos, exercícios mais interativos para fazer no coletivo, algumas atividades práticas, partes com aprofundamento, né? Então, esse material digital, gente, ele primeiramente é para nós, antes de ser para o aluno. Tanto é que você pode entrar dentro da sala de aula sem precisar projetar esse material digital ali na televisão ou no projetor, tá? Se você pegou esse material digital, preparou a sua aula em cima dele, observou o livro do estudante, você está preparado para ir para a sala de aula sem precisar desse material ali projetado para o estudante, tá? Porque isso a gente fez assim ao longo da nossa vida inteira, né? Então a gente preparava a nossa aula lá com o livro didático, na época que tinha o caderno do aluno às vezes, e aí a gente dava a nossa aula sem slide nenhum, né? Nós e nós. Então isso é possível também. O material digital ele é muito mais para nós do que para o aluno nesse momento, tá? Por que é importante o material digital para o aluno? Na hora dele ver esses vídeos, na hora de fazer, às vezes, um exercício interativo para você não ter que ficar copiando, colocando na lousa esse exercício, na hora de analisar uma fonte visual. Né? Então, ele vai trazer ali sugestões de fontes e de vídeos que você pode utilizar. Lembrando, gente, que fontes visuais, vídeos, textos dentro do material digital, a gente pode olhar e falar assim, cara, isso daqui para o meu estudante não vai dar certo, tá? Eles não vão conseguir compreender dessa forma. Eu tenho uma outra fonte visual que vai se adequar melhor. Show, modifica, tá? O material digital ele tem uma questão muito grande de direitos autorais, então ótimas charges, às vezes, que a gente gosta de trabalhar, às vezes ele não vai trazer pela questão dos direitos autorais. E aí, dentro da nossa sala de aula, a gente vai fazendo, permeando isso da forma que a gente acha que vai atender melhor o aluno. E agora a gente tem o livro do estudante, que foi um pedido muito grande nosso, né? Ficar só nessa televisão, e aí tinha que fazer, às vezes, o estudante copiar, e o estudante não conseguia grifar um texto, não conseguia grifar uma fonte, enfim, né? Um tempo enorme sendo gasto ali. Então, esse livro do estudante ele veio para que esse estudante utilize, risque, grife, faça desenhos, responda ali, tá? Quanto mais você estudar ele atrelado à sua aula, usar ele atrelado à sua aula, menos você vai precisar trazer coisas de fora, menos você vai precisar, às vezes, pegar um livro didático, que daí já vai mais um tempo da aula, aí o estudante vai ter que ficar lá com o caderno dele, livro do estudante, livro didático.
né? Às vezes ele não consegue se organizar nem só com o caderno dele, imagina com mais outras duas coisas juntas ali, né? Então, utilize o máximo possível o que está disponível ali ao seu favor. Tá? Não tem problema pegar aquele texto que está ali e dar uma outra roupagem, fazer outros questionamentos para esse estudante. Já que o texto está ali, eu posso colocar outros questionamentos que eu acho que vão ser mais interessantes nesse momento para o estudante, tá bom? E vem as plataformas no caso das tarefas, né? Esse ano as tarefas vão ter uma reformulação para que elas sejam um pouco mais interativas e gamificadas, né? Para ver se o estudante quer realizar, né? Tem um interesse maior em realizar, já que a gente tem essa dificuldade tão grande em fazer com que eles façam, né? Ainda mais como lição de casa, que é uma coisa que é uma cultura entre eles de não fazer lição de casa, algo que é extremamente importante para o aprofundamento desse estudante, né? Então, vejam só, dentro do currículo paulista, saiu esse escopo sequência, essa essencialização das habilidades do currículo, tá? Sempre visando contribuir para o desenvolvimento das competências que estão previstas no currículo. Do escopo sequência saiu o material digital, que é importante que nós, professores, baixemos ele em PowerPoint, tá? Dentro do PowerPoint agora, gente, dentro das anotações, nós temos indicações de tempo, as habilidades. Então, nós temos coisas para nós observarmos. E ele baixado em PPT, ele consegue mostrar muitas imagens, às vezes, de GIFs, que se você mostrar no PDF, o estudante não vai conseguir ver aquilo ali. E às vezes aquele GIF é importante para mostrar uma relação entre uma coisa e outra, tá? Então baixem ele em PPT. Coloca num pendrive, às vezes, porque, né, usando o computador da escola, a gente sai de uma sala, leva o computador, ou tem que ir lá para outro computador, ligar o outro na outra sala, né? Aí eu vou ainda baixar isso ali, até a internet pegar, enfim, né? Então, é importante ter ele já baixado ali, às vezes, num pendrive. Temos o livro do estudante que também saiu de dentro desse escopo sequência e está atrelado ao material digital. É, tem a versão do professor e do aluno. Até anteontem estava disponível na EFAP e aí eles tiraram. Então, eu acredito que eles estão fazendo uma outra revisão ali, né? Deve ter encontrado alguma coisa ali para voltar novamente. Eu tenho os links aqui, depois eu vou colocar ele no final desse PowerPoint, porque vocês sabem, né, que a rede rapidamente já baixou tudo que tinha ali, já consolidou para que a gente pelo menos comece na segunda-feira, né, com as nossas primeiras aulas preparadas. Então, baixem a versão do professor, ela tem as respostas das questões e o que se espera de respostas para as questões, tá? Esse livro do estudante, ele traz no início um resuminho do que é a aula, tá? E depois ele vem com as questões que estão disponíveis no material digital. Não todas, tá? É uma priorização das questões ali. Dentro do material digital, você vai perceber que quando a questão que está lá está no livro, vai ter um cardzinho escrito, tá no livro, tá? Depois eu vou mostrar para vocês esse cardzinho, como que ele aparece. E as plataformas digitais, que são, no caso aqui, as tarefas, né? Então, dentro desse escopo de sequência, também saíram essas tarefas que são criadas para os estudantes, ok? Até aqui tudo certo? Há alguma dúvida, né? Ó, o livro do estudante, Iracema, em história, ele tem para todas as séries, tá? Filosofia e sociologia não tem livro do estudante, infelizmente. Tá? Nós, lá na quinzena que nós fomos nas formações, questionamos a SEDUC sobre o motivo de não ter ainda esses livros do estudante. Eles falaram que eles já estão repensando aí no que eles podem fazer para ter, mas eles tiveram que fazer uma priorização. E acabou que dentro da área de ciências humanas, filosofia e sociologia, infelizmente, ficaram sem esse material do estudante impresso, tá? Tanto é que o componente filosofia e sociologia são as minhas prioridades para chamar aqui na diretoria para a gente ter uma OT falando sobre, né? Não posso dizer quando, nem como, porque a gente está sujeito às verbas do Estado chegarem adequadamente para a gente fazer essa organização, tá bom? Então, olha só, dentro do escopo sequência,
Baixem ele, gente. Tenham ele baixado. Porque ele no computador de vocês, vocês conseguem fazer filtros para não ficar aquela coisa toda assim, não, ai, eu quero ir lá no nono ano, eu tenho que passar pelo sexto, primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Então, no seu computador, você consegue utilizar esses filtros. Lá no Google Docs, você não consegue fazer isso, né? Ou se consegue, pelo menos eu tenho muita dificuldade de fazer. Então, baixa o documento e, periodicamente, dá uma olhadinha lá no repositório para ver se ele foi atualizado. Porque, conforme a rede vai dando devolutiva, eles vão atualizando esse documento, tá? Isso daqui vocês conseguem encontrar no repositório. Vou deixar também no final do slide o link para que vocês possam acessar, tá? Ele está dividido em anos iniciais, um arquivo, anos finais, outro arquivo, ensino médio, outro arquivo, profissionalizante, outro arquivo, tá bom? Primeira coisa, abriu esse escopo sequência, você vai olhar para ele e vai identificar e compreender o número de aulas que são propostas ali, quais aulas prevêem 100% de prática, que são as aulas que estarão pintadas em rosa clarinho, como as habilidades, os objetivos e os conteúdos estão organizados. É a sua primeira visão ali, tá? Primeiro número de aulas propostas, porque a gente tem que ver, poxa, eu tenho 21, 22 aulas aqui previstas, mas será que eu terei tudo isso de aula no bimestre para poder fazer isso? Então, é a primeira coisa, a primeira relação que você vai fazer, tá? As aulas que prevêem 100% prática, porque, gente, para você se preparar enquanto professor para uma aula prática, precisa de tempo, né? E você ainda precisa ver se essa aula prática ela vai caber dentro daquela turma, se ela vai caber dentro do tempo que você tem, ou se você vai ter que revisar aquilo para fazer de uma outra forma, tá? O que eu posso dizer para vocês? Que uma coisa que era muito carente no nosso componente, que são essas aulas práticas, agora elas vieram, né? E assim, o estudante, ele acaba achando que aula prática é ir para a quadra, sair da sala, ele não entende que a parte prática dentro da história, dentro das ciências humanas, ela está relacionada à pesquisa, ela está relacionada ao debate, né? Ela está relacionada à parte científica, de produção científica, né? Então, ali, eles trazem essa parte prática e eles trazem sempre atrelado a um tipo de metodologia. E fiquem tranquilos que dentro desses slides, eles trazem orientações. Professor, para fazer essa aula aqui, você vai precisar fazer isso antes, isso, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade um pouco, né? Nós de história, eu pelo menos, na faculdade, eu fui formada dentro da questão científica e fim, né? Como transpassar isso daí para a prática sempre foi algo muito dificultoso para mim, né? Então, ali eles trazem um pouco desse passo a passo para facilitar um pouco o nosso manuseio, para engajar um pouco mais os estudantes. Feito isso, vamos analisar, então, de posse dessas informações, é possível eu agrupar habilidade, tema, né? Tem alguma habilidade que às vezes ali ficou solta dentro do tema ou algum conteúdo que ficou solto ali que eu consigo agrupar, né, de acordo com os objetivos que estão ali? Não, né? Porque se for necessário, eu precisarei fazer isso. Então, esse é o primeiro olhar que eu tenho para esse escopo sequência. Se eu faço isso, a partir daí é que eu vou pegar o meu material digital em mãos para preparar as minhas aulas. Tá? Eu preciso ter ideia da sequência que se prevê para o bimestre para que eu consiga me organizar para esse bimestre, tá? O escopo sequência, gente, ele tá com a mesma carinha de antes. Não mudou nada dentro da cara. Então, tem o ciclo, ano sério, bimestre, a aula, a unidade temática, a habilidade, objetos do conhecimento, tá? Então, tem as mesmas coisas que tinha anteriormente. Se você baixa ele no seu computador, você consegue fazer os filtros que eu disse a vocês. Então, você clicando aqui, ó, onde tem esse filtrozinho aí que eu estou mostrando na setinha azul, ele vai abrir para você essa caixinha. E nessa caixinha, ele vai mostrar para você, ó. Tá vendo que está selecionado sétimo, oitavo e nono? Então, está mostrando todas essas séries, né? Todos esses anos. Se você selecionar só um deles, vai mostrar apenas aquele ano, série que você selecionou,
tá? Se você clicar lá no bimestre e fizer a mesma coisa, ele vai aparecer primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Se você selecionar só o primeiro, ele vai aparecer só o primeiro bimestre para você. E aí fica uma visão mais limpa, tá? E mais fácil em termos organizacionais para você. Aí você clica em OK, ele reestrutura o documento, tá bom? Então, isso daqui fica mais simples para nós podermos conseguir manusear. E a partir daí, então, o que que eu faço com o restante desses materiais que estão aí a meu serviço? Então, aqui eu coloquei para vocês 4 passos para a gente seguir. Primeiro, eu vou pegar o meu material digital e eu vou consultar os conteúdos e os objetivos que estão na minha segunda tela de slide. Na primeira eu tenho o tema, né, o número da aula e o tema. Na segunda tela eu tenho esses conteúdos e objetivos, né? Então, o que está sendo esperado para essa aula, né? A necessidade de eu abordar outros conteúdos dentro dessa aula, sem ser os que estão previstos? Ou será que esses conteúdos eles estão previstos para uma próxima aula? Né? Eu falo isso porque às vezes a nossa ânsia, a gente conhece aquele conteúdo, aí a gente olha a primeira aula e fala assim, gente, que é isso? Não tem como eu fazer só isso com eles. Eu preciso desenvolver isso. Mas às vezes isso já está previsto para ser desenvolvido um pouco mais lá na frente. Então diminui um pouco a nossa ansiedade, a gente consegue focar mais naquilo que é necessário para aqueles primeiros 50 minutos, tá bom? Depois, dentro do PowerPoint, você vai consultar a seção para professores, tá? Todos os PPTs, agora de ciências humanas, eles têm uma seção para professores. É a última seção. Você vai rolar o PowerPoint e lá vai ter uma seção escrita para professores, uma tela em roxo. E ali ele vai dar bastante orientações para vocês de como vocês podem conduzir determinados slides. Ele não fala sobre todos os slides, tá? Ele fala sobre alguns slides chaves de como você pode conduzir, organizar a sala, como que você pode fazer os questionamentos, como que você pode fazer aquela atividade que está proposta, tá? Então, olha para essa sessão para professores e veja o que que eles estão trazendo para nós, né? Vamos entender, vamos relacionar isso com a dinâmica da minha turma. É possível isso que eles estão propondo aqui com o meu sexto ano C? Talvez com o meu sexto ano A seja possível, com o meu sexto ano C, inviável fazer isso, né? Então, tenham esse olhar na hora de fazer essa análise para professores, porque é um geral, é pensando no geral, tá? Veja se tem a necessidade de separar materiais, porque às vezes ali ele já está colocando para vocês, ó, vai precisar de tal coisa impressa, e você já vai olhar e falar assim, gente, não tem como eu imprimir aqui na minha escola, como que eu vou fazer isso daqui? Né? Vou substituir, o que que eu vou fazer? Né? Então, isso já vai fazer com que você perca menos tempo na sala de aula, certo? É, se atente aos tempos sugeridos. Lá, às vezes, eles falam, ó, faça isso em 10 minutos. E você olha e fala assim, não, eu posso deixar o estudante fazer em 10 minutos, mas depois eu tenho que fazer minha intervenção. Então, eu vou precisar de mais tempo dentro dessa atividade aqui, né? Eu vou precisar, será que, suprimir uma outra atividade aqui para fazer esta com qualidade? Se eu fizer esta com qualidade, eu já garanto o que eu preciso para a aula? Eu já garanto os objetivos da aula? Se eu garanto, ótimo, né? Eu tenho como suprimir as outras, certo? Então, às vezes, uma atividade que você faz que está proposta lá com qualidade, robustamente, você consegue não precisar fazer as outras atividades do jeito que está sendo pedido ali. É tudo de acordo com a dinâmica da sua turma e o seu olhar, tá? Isso dentro do material digital. Quando a gente entra dentro da plataforma Tarefas, pessoal, a gente precisa pensar quais tarefas que vão ser disparadas, né? Como que a gente olha essas tarefas que vão ser disparadas? A gente tem que ir no por enquanto, tá? No gerenciador de tarefas, a gente copia aquele código ID que fica disponível no repositório, cola lá nesse gerenciador de tarefas e vê que tarefa que vai ser proposta. Com essa aula aqui que foi dada, esse aluno vai conseguir responder essas tarefas? Ele vai conseguir ir bem? Não, ele não vai conseguir ir bem. Então, eu preciso pensar no que é possível fazer para que ele também seja capaz. Afinal de contas, gente, uma lição de casa, ela tem que estar de acordo com aquilo que a gente trabalhou.
não é mesmo? Não tem como, às vezes, a gente cobrar. É a mesma coisa a gente cobrar na prova uma coisa que a gente não trabalhou. Né? Então, olhar para essas tarefas é importante e elas estarão reorganizadas dessa vez, tá? Depois vai um documento orientador para as escolas mostrando como que elas estão estruturadas a partir desse ano, tá? Depois disso, material do estudante, a tua versão, professor, a nossa versão. Quais atividades estão ali que são do slide, né? Que estratégias eu vou utilizar para desenvolver essas atividades com o estudante? A que está sugerida no slide? Vou fazer de outra forma essa atividade? Né? Eu já entrando na sala sabendo que a atividade do slide X está no livro deles, pronto. Gente, ó, chegou aqui, abre o livrinho de vocês, página tal, vamos, vocês vão fazer assim, 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 5, 10 minutos para vocês fazerem, que depois eu vou corrigir coletivamente, né? Então, observando aí as estratégias que vocês podem utilizar, tá? E aí, gente, dentro do tarefas, como eu comentei com vocês, vai ter uma remodificação, tá? Nono ano, e eu vou chamar atenção para vocês para uma das modificações, o nono ano e a segunda série do ensino médio, elas vão passar a ter tarefas disparadas por bloco, tá? É um projeto piloto da rede para tentar diminuir aquela quantidade exacerbante de atividades que vão para esses alunos. Então, aqui eu peguei um exemplo da segunda série do ensino médio. Lá na aula 8 deles, eles vão ter uma tarefa disparada na hora que você registrar a aula. Depois, eles vão ter outra tarefa disparada só lá na aula 11, quando você registrar a aula 11. Tá? Então, na aula 9 você vai registrar, não vai disparar tarefa. Na aula 10 você vai registrar, não vai disparar tarefa. Só lá na aula 11. Só que daí lá na aula 11, ele não vai trazer só duas, três questões. Ele vai trazer um número maior de questões, tá? Ele vai trazer pelo menos 7 questões, porque daí vai falar da aula 9, da aula 10 e da aula 11. Só que em um bloco só. Então, a chance do estudante fazer aquela tarefa é maior do que ele fazer 4 da aula 9, 4 da aula 10 ou 3 da aula 10, entendeu? Então, isso é para ver se eles conseguem auxiliar nesse sentido. E a gente também, né? Que se for ficar corrigindo tarefa por tarefa no dia seguinte, após a aula, ocupa também bastante espaço. Então, é um projeto piloto que, se der certo, eles vão levar para os outros anos e séries também, certo? Aí, o que que eu vou dizer para vocês? No nono ano e na segunda série, é extremamente importante que a gente mantenha a ordenação proposta no escopo sequência, que a gente não troque. Porque vamos supor que aqui, ó, nesse exemplo que eu dei para vocês, eu pense que eu precise pegar essa aula 11 e trazer ela no lugar da aula 9. A hora que eu registrar ela no diário, ele vai disparar a tarefa. E ele vai disparar uma tarefa para o aluno, falando da aula 9 e da aula 10 também. Né? E aí vai virar aquele furdunço, a gente vai acabar se perdendo. O estudante, então, nem se fala, tá? Então, nessas duas séries, vamos procurar seguir o ordenamento que está ali, tá bom? E aí, falando dessa versão do professor, o que eu tinha comentado com vocês, tá? Tudo que tiver no caderno do aluno, no slide vai estar escrito veja no livro ou tá no livro, tá? Vai aparecer no cantinho e aí você sabe que tem lá no caderno do aluno. Você não precisa ficar abrindo os dois e comparando ali, tá? O que tem em um e o que tem no outro, ok? E aí, só para a gente se encontrar, gente, livro do estudante, material impresso, tudo é a mesma coisa, tá? A gente está falando do livro do estudante. Cada lugar fala de um jeito, mas é o livro do estudante, ok? Isso é para a gente se localizar. Tudo bem até aqui, porque agora a gente vai trabalhar com uma situação problema, que eu acho que vai ser o problema de muitos de nós, né? Então vamos lá. Gente, o que que nós precisamos fazer para nos organizar? A gente precisa antecipar cenário, né? E para antecipar cenário, a gente tem que prever o bimestre. O que que eu preciso prever no bimestre, gente? Vou colocar aqui uma situação problema para vocês. Coloquei o meu nome, tá?
Então, ó, Jéssica está com aula atribuída de História lá no nono A e B. No horário elaborado pela unidade escolar, ela ficou com a primeira e a segunda aula na segunda-feira e a quarta aula na terça, tá? E aí, como é que ela vai antecipar o cenário do bimestre dela para que ela consiga se preparar, né? Então, aqui, primeira coisa que ela vai pegar, o primeiro bimestre, calendário do primeiro bimestre, né? Que vocês, se não receberam, vão receber pela escola, tá? E aqui nesse calendário, ela vai observar assim, o que tem acontecendo nesse bimestre que vai tomar as minhas aulas de segunda e terça-feira. Porque daí eu não vou ter o número total de aulas que eu estou prevendo. Por exemplo, o bimestre, esse primeiro bimestre, ele terminou no dia 15 do 4. Eu teria um total de 11 semanas para desenvolver as minhas aulas. Me daria aí mais ou menos 33 aulas para desenvolver. Ótimo, né? Não é o suficiente, mas é um número bom. Só que, né, porém, entretanto, todavia, haverá a realização da prova paulista entre os dias 31 e 9 do 4. E aí, eu tenho aula na segunda e na terça. Vai pegar aula minha aí, né? Que possivelmente, né, eu não consiga dar essas aulas no nono ano, dependendo do horário que a unidade escolar fizer para aplicar a prova, né? Então, preciso considerar que talvez essas aulas eu perca. Considerando que não vai haver aula também no dia 3 e 4 de março, por ser carnaval, e são os 2 dias que eu tenho aula. Só que eu perdi 3 aulas, justo aulas no meu nono A, né? E também, gente, no dia 18 e 19 do 2, está previsto um simulado do SAEB, que é justamente para o nono ano. E dependendo do horário da unidade escolar, eu também possa perder as minhas aulas, ali, algumas das minhas aulas. Então, percebam que aqui já é visível. Eu não tenho mais 33 aulas, eu tenho menos aulas, né? Nesse cenário, eu perderia mais ou menos 10 aulas. Eu nem considerei, assim, a questão de estar perto do fechamento do bimestre, que já seria para eu ter terminado de trabalhar as minhas aulas. Essa parte eu nem considerei, tá? Então, das 33 aulas, na verdade, se eu perdi 10, possivelmente, eu fico com 23 aulas. Só que eu ainda quero dar uma prova minha, uma avaliação mensal mesmo, escrita para eles. E aí eu pensei em separar 2 aulas ali dentro do meu horário, na segunda-feira, para fazer a prova, e a aula da terça para dar uma devolutiva, né? Logo, eu não tenho 23 aulas ali. Eu vou ter só 20 aulas disponíveis para eu trabalhar os conteúdos do escopo sequência do primeiro bimestre. Só que daí vem um grande problema. No escopo sequência do primeiro bimestre, eu tenho 21 aulas disponíveis para serem dadas. E eu tenho 20 aulas disponíveis realmente no bimestre para que eu dê elas, né? E aí é que entra, eu já antecipei que nesse bimestre eu vou necessitar de uma reorganização dos meus conteúdos e das minhas habilidades, tá? E aí aqui, gente, eu não vou dar receita para vocês, eu vou dar possibilidades. E podem ser que vocês tenham outras possibilidades, e aí vocês podem até compartilhar aqui no chat com a gente, tá? Então, o que que eu posso fazer que é possível? Eu posso olhar a prova paulista do meu ano anterior, lá na plataforma BI, e observar quais descritores e quais conteúdos foram avaliados no primeiro bimestre, tá? E ver qual desses conteúdos no primeiro bimestre do ano anterior eles ficaram com maior defasagem. Né? Não é a mesma sala, mas geralmente, pessoal, as turmas elas seguem um padrão por causa da complexidade do tema e da habilidade, tá? Então, quais desses ficaram em defasagem? Será que eu consigo priorizar essas habilidades, esses conteúdos que no ano anterior ficaram em defasagem? Para que, caso ocorra de eu não finalizar tudo a tempo hábil, eu tenha conseguido garantir o essencial, né? Outra coisa que eu posso fazer também, né? Identificar as aulas que desenvolvem a mesma habilidade.
São 3 aulas aqui desenvolvendo a mesma habilidade. Cada aula tem um objetivo diferente, né? Mas será que eu consigo, utilizando uma metodologia ativa, uma metodologia, uma estratégia de gestão do tempo, diminuir essas 3 aulas para 2 aulas seguidas, bem dadas, né? Bem robustas? Eu gosto muito, gente, de indicar a metodologia da rotação por estação, porque ela é uma metodologia que trabalha com o tempo. E ela ajuda muito a gente a gerenciar o que o aluno está fazendo. Quanto menos tempo você dá para o aluno fazer uma atividade e você coloca pressão, ele consegue fazer, né? E aí eu não estou generalizando, tá, pessoal? Salas e salas. Se você der 30 minutos para a pessoa fazer uma atividade que às vezes ele faria em 10, ele vai sentar, ele vai conversar, ele vai N coisas antes de começar a fazer e não vai terminar, vai falar que não deu tempo. Se você vai dar os 10 minutos, ó, cravado, começou a partir de agora, vamos. Passou 3 minutos, gente, já passou 3 minutos. Ó, falta 2 minutos. Vamos, 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 vamos. Eles vão começar a entrar naquele ritmo da rotação por estação. Jéssica, mas ele precisa rodar de uma estação pela outra, vira aquela bagunça, e aí assim eu acabo perdendo mais tempo, né? Você pode adequar para a sua turma também. Ao invés de você fazer a turma rodar, os grupos rodarem, você pode fazer as atividades rodarem. Então, todos fazem a atividade da estação 1, acabou o tempo, gente, essa é a atividade da estação 2. Você distribui, você entrega ali rapidinho. Evita deles levantarem, né? Ó, agrupamento na minha sala não dá certo. Se eu fizer isso daí, vai virar uma coisa. Você pode fazer de forma individual também, né? Cada um ali na sua mesa ou em dupla, você usa a mesma metodologia. Gente, atividade 1, 10 minutos para fazer. Terminou. Gente, agora é atividade 2, entrega, 10 minutos para fazer. Acabou, né? Fazendo isso daí e garantindo um tempinho no final para você fazer uma boa sistematização com eles, às vezes você consegue diminuir o tanto de aulas que você gastaria trabalhando aquela habilidade, pensando em desenvolver no mínimo os objetivos que estão previstos para aquelas aulas, tá bom? E aí a outra sugestão seria eu, que queria fazer uma prova em 2 aulas e dar a devolutiva em uma outra aula, tentar elaborar uma avaliação que eu conseguisse fazer ela em uma aula e na aula seguinte, naquele dia ou no dia seguinte, eu conseguisse desenvolver com eles a devolutiva, né? Ai, Jéssica, mas eu não vou conseguir corrigir. Se na primeira aula eu dou essa prova e na segunda aula eu quero fazer devolutiva, como que eu vou corrigir? Aí, nesse caso, a minha sugestão seria não corrigir, mas terminou, vamos abrir a prova aqui todo mundo junto? E agora eu vou dar a devolutiva para vocês. O que que vocês colocaram nessa daqui que vocês lembram que vocês colocaram? Né? E dou a devolutiva. Num outro momento, eu devolvo a prova corrigida para eles, né? Ali, ok? Então, assim, existem essas estratégias que elas podem auxiliar. E devem existir outras estratégias que vocês devem ter utilizado para conseguir fazer o trabalho de vocês no ano anterior, né? Que vocês podem compartilhar conosco aí, né? A gente agradece, inclusive, esse compartilhamento. E aí, só para destacar, gente, priorizar, tá? Priorizar não é deixar de desenvolver determinada habilidade de conteúdo. Priorizar é definir o que é essencial, com base nos indicadores do meu componente, realizar adequações que garantam esse essencial, estratégias, metodologias, enfim, né? Utilizar estratégias e metodologias assertivas, né, no trabalho com o grupo de habilidades e conteúdo, se eu quiser juntar tudo. Então, priorizar não é deixar de fazer é tentar trazer aquilo que é o mais essencial, tentar garantir o básico daquilo que é essencial, para que esse estudante chegue lá na prova paulista e ele olhe para a prova e pense assim: poxa, isso daqui eu consegui. Eu lembro que o professor falou, eu lembro que o professor falou alguma coisa, né? Aqui vocês podem trabalhar, gente, com uma estratégia com eles, inclusive, quando vocês forem trabalhar questões. Ah, eu quero trabalhar questões que tiveram na prova paulista do ano anterior.
com eles para trabalhar tal tema. Show! Trabalha com eles utilizando uma estratégia, né, de resposta ao item. Gente, são 4 alternativas. Qual dessas 4 aqui tá absurda, impossível ser ela? Tá, então sobraram 3. Aqui você já tem mais chance de acertar entre essas 3 do que se tivessem ficado 4. Se você conseguir ficar em 2, ótimo, 50% de chance de acertar. O estudante, gente, até mesmo para o vestibular, e a gente sabe, né, que é assim, a gente precisa saber lidar quando a gente não lembra totalmente aquele conteúdo. A gente tem que saber lidar com aquela questão, saber como procurar, como eliminar alguns questionamentos. Fazendo isso, você pode, às vezes, auxiliar com que ele acerte uma questão a mais ali na prova. Às vezes parece pouco, gente, mas para o trabalho que a gente vem fazendo de formiguinha, é muito. A gente sabe esse trabalhão que a gente está tendo, e um acerto a mais que o nosso estudante tem, significa que a gente conseguiu avançar um pouquinho, né? E isso é extremamente importante para nós, isso a gente precisa vibrar com isso, né? Porque a gente se cobra tanto do que a gente tem que fazer, mas a gente também precisa vibrar com aquilo que a gente alcança, o 1, o 2% que a gente avança, tá bom? E aí aqui tem algumas dicas gerais, tá? Focar no que é imprescindível, beleza? Então, manter o foco no que é essencial ajuda a gente a se organizar, tá bom? Diminui a nossa insegurança dentro da sala de aula, tá? Então, primeiro, evitar cópias, né? Será que realmente é necessário investir tempo para que esse estudante copie esse texto aqui? Né? Será que eu não consigo trabalhar essa mesma habilidade com um outro texto menor? E aí, esse texto menor eu não consigo colocar ele numa folha assim para imprimir vários em uma folha só, para não ter que usar tanta impressão da escola, né? Ou questões que sejam, né? Foco no que está disponível. Gente, explora o que foi feito para nós. Se a gente for sentar, e a gente sabe que é difícil, e criar do zero a nossa aula para poder conseguir atingir aquela habilidade, é tempo que a gente gasta e é um tempo precioso que nós temos. Que às vezes a gente podia estar elaborando uma atividade para o estudante que é da educação especial, que a gente precisa elaborar, ou para aquele estudante que tem dificuldade de aprendizagem, ou um trabalho de compensação de ausência, né? Ou corrigir aquela atividade que precisa ser corrigida para eles para amanhã, né? Então vamos focar naquilo que a gente tem disponível. Os materiais, eles estão bons, né? Existem N coisas ainda para adequar neles, mas eles estão trazendo boas propostas, né? Tem muitos erros ainda ali conceituais que a gente está encontrando, mas é assim que são as coisas. A gente vai encontrando à medida que usa, né? Quando é o ser humano que faz algo, a tendência é que tenham coisas erradas ali no meio do caminho, né? Não espere o dia, a hora e a situação perfeita. Jéssica, não chegou material do estudante suficiente para o meu nono ano. Tá faltando, tem 35 alunos, tá faltando 20 aqui para eles. Gente, como a gente sempre fez, né? Eu não estou nem falando para vocês nada assim. Não tenho material com eles, então vou preparar minhas aulas só com foco no que está disponível, que é o material digital, que foi como eu trabalhei o ano passado inteiro, né? Se a gente aguardar tudo tá perfeito, bonitinho, funcionando redondinho, a gente não vai trabalhar, porque a gente sabe que nunca nada está funcionando perfeito e redondinho, né? Foco na solução. Explorar o problema faz parte. Eu tenho um problema, eu tenho que explorar para ver a raiz dele. Mas se a raiz dele é algo que eu não posso resolver, qual parte desse problema eu consigo resolver? É possível que eu resolva, né? Porque senão eu vou ficar me martirizando. É algo lá que o Estado deveria ter feito, que o fulano. Eu preciso para ontem da resolução desse problema. Então, eu consigo resolver até aqui como, né? Então, foco nessa solução. Outra coisa, a gente avaliar continuamente, porque nem sempre a gente vai conseguir dar todos os instrumentos avaliativos que a gente gostaria. Então, uma sistematização bem feita no final da aula, perguntas bem direcionadas durante a aula, você já está averiguando, fulano não entendeu isso daqui, né? Aquele grupo, ó, gente, a sala inteira não conseguiu entender. Perguntei de 4 formas diferentes, eles não entenderam,
né? Então, isso já te auxilia a retomar naquela hora, sem ter que esperar uma avaliação, para depois analisar indicador, para depois traçar uma meta. Então, avaliar continuamente faz parte e fazer a antecipação desses cenários, né? Assim, a gente fica até mais crível na hora que chega alguém na sala. Olha, será que eu poderia hoje retirar a sala para fazer tal coisa? Aí a gente consegue falar assim: olha, hoje não vai dar. Na minha aula não vai dar porque eu tô com a correria no currículo. Se tirar, não tem como ser num outro dia, numa outra aula, não dá para ser, né? Então a gente consegue ter esse controle, né, para no final a gente não se dar mal, porque a gente tem essa tendência, né? Ah, mas coitados, né? Eles estão sendo chamados lá para fazer uma atividade, isso, aquilo, outro. Eu vou tirar isso deles, mas aí depois você tem que, assim, fazer coisas do arco da velha para poder conseguir dar conta daquilo, né? A Iracema aqui colocou que o registro também é uma estratégia de aprendizagem, né? Roteiro e diário de bordo pode ajudar a fixar o que aprendeu. Sim. Gente, eu penso, né? Às vezes vocês podem discordar de mim, mas aquilo que o estudante consegue transcrever com as palavras dele, que é um processo extremamente complexo, ele conseguiu compreender, né? Então, assim, se você falou e você pediu para ele fazer uma frase, 3 linhas ali, explicando, condensando aquilo que foi falado naquela aula, e ele conseguiu te ouvir, fazer o movimento no cérebro dele para escrever, ele teve uma aprendizagem aí muito significativa, né? Porque é uma dificuldade nisso daí, né? Às vezes nós mesmos temos essa dificuldade. Então, registro é extremamente importante para esses estudantes, para depois eles também estudarem. Mas dentro do material, gente, que eu vou mostrar ele aqui para vocês, né? Nós temos aqui, primeiro, né? Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma colocação a mais aqui? Tudo certo, por enquanto, né? Então, deixa eu mostrar aqui o material para vocês. Então vamos lá, ó. Esse material aqui, gente, ele é a aula 7 do sexto ano, tá? As diferentes linguagens no estudo da história. Ele é para ser uma atividade prática, tá? E aí eu quero que vocês me respondam aí no chat se dá para fazer em 50 minutos de aula, ok? Então aqui ele traz como o jogo funciona, tá? Para o estudante. Depois ele traz como vai ser, as fontes que serão analisadas nesse jogo. Então aqui a gente tem uma fonte que é a carta de Peru Vaz de Caminha, ó, bem grande. A segunda fonte que é uma imagem da Estação da Luz, né? Depois nós temos aqui uma fonte histórica 3 que é uma música indígena, né? Vai precisar do uso aí de um computador ali para, pelo menos em cada grupo que estiver jogando. Uma outra que é um vídeo que fala sobre a tradição oral, né? Tanto a música quanto o vídeo tem entre 3 e 4 minutinhos. E aí vem uma ficha. Essa ficha aqui, ela tem 12 questionamentos. E os estudantes vão em um tabuleiro que está aqui anexo ó, embaixo, nesse tabuleirozinho aqui, ó. Eles vão jogar dados e conforme eles vão parando, eles vão respondendo um desses questionamentos aqui, ó, sobre as fontes que foram dadas a eles, certo? Que são essas 4 fontes que eu citei para vocês. Será que é possível entrar nessa sala, fazer a chamada, organizar a sala, explicar como vai ser esse jogo, entregar esse tabuleiro para eles e iniciar esse jogo com eles, finalizar o jogo e ainda fazer a sua sistematização? 50 minutinhos. Será que a gente consegue fazer isso no nosso sexto aninho, na nossa sétima aula com eles? Eu acho que eu não conseguiria. Talvez se eu tivesse, sei lá no primeiro ano do ensino médio, já lá no final do bimestre, já tivesse mostrado para eles como que é o meu trabalho e a correria, talvez, né? No sexto ano, inviável. Todo mundo, mas como que é para fazer? Mas eu não entendi, mas como que é aqui, mas como que é ali? Você é um só ali no meio, né? Então aqui
o que que eu, Jéssica, faria, né, neste caso? Não seria um jogo tão interativo, mas eles também estariam em grupo. Eu dividiria essa sala em agrupamento, sim, tá? Então, eu chegaria, antes de fazer até a minha chamada, organizaria essa sala em grupos, já chegaria com o meu agrupamento montado, organizaria eles, dividiria em 4 grupos, pelo menos, a sala no mínimo, tá? E eu entregaria uma fonte para cada um, a fonte um para um grupo, a fonte 2 para o outro, a fonte 3 para o outro, e entregaria para cada um deles uma ficha, não com as 12 perguntas, mas as perguntas essenciais para que ele consiga analisar aquele tipo de fonte histórica. Tem pergunta que o estudante não precisa fazer para uma fonte histórica escrita, mas que ele precisa fazer para uma fonte histórica visual, tá? Então eu daria esses questionamentos e daria a eles 10 minutos. Jéssica, pouco, sexto ano, né? Enfim. Mas esses 10 minutos para eles começarem a sentir que eles precisam fazer as coisas rápido, que eles têm que, né? Então, o meu objetivo, além de fazer essa atividade, é que eles comecem a entrar no ritmo de sentar e fazer as coisas, tá? Daria esses 10 minutos para eles. E depois deixaria com que eles fizessem uma breve socialização, também com o tempo dirigido, né? Porque sexto ano, na hora que começa a falar, quer falar todo mundo do grupo, né? Enfim. Então, 3 minutinhos para vocês falarem, então, o que vocês analisaram da fonte histórica 2. 3 minutos para falar o que vocês analisaram da fonte 1, certo? E depois disso, eu faria a minha sistematização. Uma boa sistematização, pegando aquilo que eles comentaram, posicionando aquilo que eles se equivocaram na hora de analisar, o que eles poderiam ter feito na hora de fazer essa análise, tá? E finalizaria a minha aula aí. Jéssica, em que momento que você fez essa chamada? No momento que você deu os 10 minutos para eles, você passa de mesa em mesa e aí você para e faz essa chamada, né? Cata lá, não sei, como que a escola de vocês vai se organizar, se vai deixar que vocês façam a chamada pelo celular ou pelo computador, enfim, né? Faria a minha chamada ali rapidamente enquanto eles estão fazendo a atividade, né? Garantindo ali um tempo também para que eles fiquem um pouco mais em silêncio, né? Para ouvir a chamada também. E finalizaria essa minha aula, tá? Ficaria no limite dos 50 minutos, gente, isso daí. Eu ia ter que arrumar as minhas coisas, colocando eles para ficar cada um no seu lugar junto, né, naquela loucura, mas eu penso que nesse sistema eu conseguiria pelo menos garantir o básico dessa aula aqui, que é analisar essas fontes com eles, tá? Então isso daqui é uma sugestão, certo? Eu não seguiria do jeitinho que eles colocaram para eu seguir, mas eu faria essa atividade, porque, no meu ver, é uma atividade extremamente importante para o aluno do sexto ano, que é manusear as fontes históricas para ter essa compreensão, tá? Então, assim, dentro da realidade da turma de vocês, vocês vão conseguir fazer as adequações. Vai ter dia que você vai pensar numa adequação, gente, e vai ser um fiasco, não vai dar certo aquilo ali. Mas tudo bem, é aprendizado. Na próxima a gente não vai cometer mais esse erro, porque a gente já percebeu que aquela sala não funciona assim, né? Faz parte, não é fácil ser professor, de modo algum. Né? Tem gente que acha que a gente fica sentado e que a coisa mais fácil do mundo é entrar numa sala com 35 crianças, né? Ou 40 crianças e dar a nossa aula ali. Mas não é, né? Isso daqui, se eu for desenvolver ainda e for depois do intervalo deles, vai ser outro rolê. Que até esses moleques entrar para a sala, eu organizar e fazer eles respirarem, que o sexto ano vai entrar pingando, que vai ter corrido 3 quilômetros na hora do café deles, do almoço deles. Né? Então, são coisas todas que eu levei, enquanto professor, em consideração, né? Às vezes eu posso não fazer essa atividade, então, em grupo. Então, vamos fazer coletivo? Projeto aqui com eles, faço essa análise com eles, porque eles acabaram de voltar do intervalo. Se eu botar essa galera em grupo, vai ser pior, né? E aí, depois, lá numa avaliação, num trabalho, eu cobro isso novamente, né? Então, é isso, tá, pessoal? É,
Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma colocação, né? Se quiser, abre o microfone aí para perguntar, para falar, né, sobre o que vocês já conseguiram fazer, como vocês estão se sentindo para esse ano, né? Vamos compartilhar aí o que vocês têm, né, também junto com os colegas. Oi, Jéssica, bom dia, Eliana. Bom dia, Eliana. Então, Jéssica, essa atividade aí que você mostrou, eu que não tenho experiência de sexto ano, eu acho que teria que ser umas 3 aulas. Primeiro o texto, depois a imagem, depois as questões. Porque, assim, de primeira, eles não conseguiriam fazer nada, porque eles não têm experiência, eles chegam muito imaturos, e então É, até você mostrar para ele o que é uma fonte histórica, como que analisa uma fonte histórica, tudo, então seria bem uhum, complicado. seria, Essa, seria essa é a mesmo. minha opinião, tá? Não, mas você está completamente certa, Eliana. Essa atividade aqui, ela é uma atividade prevista para finalização do conteúdo de fontes históricas. Então, antes, eles já trouxeram como fazer a análise de cada uma, né? Eles já trabalharam isso. E aí, uma outra opção que você pode ter também é, ao longo desse trabalho que você fez com eles, qual fonte histórica será que eles estão com mais dificuldade de analisar? Né? E aí você foca naquela fonte histórica, que daí também te economiza um tempo, um tempinho. Porque, gente, ao Sim. longo do sexto ano, a gente vai trabalhar com fonte histórica o tempo inteiro. Então, toda hora você vai parar, vai voltar em como se analisa uma fonte histórica e vai fazer com eles junto. Né? Então, são questões que você pode ir adaptando, porque realmente, Eliana, se a gente for fazer do jeito que está aqui, 50 minutos, inviável. 30 minutos é só Não, para organizar e explicar. não ia sair nada. Então, assim, eu acho que essa atividade seria boa para uma, como se fosse uma avaliação. Daria Uhum, certinho você fazer em 3 aulas e depois, assim, uma quarta aula para eles fazerem o que ele entendeu de tudo aquilo que eles trabalharam. Isso uhum, seria a minha opinião. sim. Então você percebe, ó, isso de acordo com o sexto ano que você pegou, você vai adequar. Tem sexto ano, gente, que você dá, eles são assim, dá pá virada, eles botam no chão. Mas você dá um negócio para eles fazerem em 5 minutos, e em 5 minutos eles entregam aquilo ali. Com a sala no chão, mas eles entregam. Né? Tem aquele outro sexto ano que é quietinho, é sossegadinho, mas você dá 5 aulas para eles fazer isso, não sai. Nunca. Né? Então, isso vai tudo desse olhar que vocês vão ter. Agora, vocês vão pegar salas novas, né? Sexto ano a gente nunca sabe, é sempre um, né? E agora? E aí vocês vão conhecer e vão começar a entender como que é possível adaptar para eles. Né? Não dá para a gente chegar metendo o pontapé e socando atividade neles, achando que eles estão acostumados com isso, porque eles não estão. Eles não estão nem acostumados, gente, com 8 professores. Eles estão acostumados com. Você vai chegar até o meio do ano, o moleque não vai saber seu nome, não vai saber seu componente, ainda não vai entender como é que funciona a sua aula, né? Então, são coisas assim, ele vai estar escrevendo história aqui, na próxima aula de matemática ele vai virar a folha e vai escrever matemática do outro lado da folha, e aí isso daí você também já tem que estar olhando também junto, né? Então, percebam que o que eu coloquei aqui para vocês não é a solução de todos os problemas, mas é o que é possível nós fazermos nesse momento com as condições que nós temos, tá? E assim, não inventar demais. Então, se eu vou fazer uma atividade, eu já tenho aqui a proposta dos textos, vou usar esses textos que estão aqui. Se eu tiver que sentar e procurar, fazer aquela curadoria, nossa, isso vai ser um tempo que eu vou gastar muito a mais para fazer, tá? Mais alguém, gente? Tudo certo? Deixa eu ver aqui. Eu me preocupo com a falta de tempo também, né? Espero conseguir realizar essa atividade. João, eu também torço para que você consiga fazer, né? Eu tenho certeza que dentro do sexto ano você vai olhar e vai perceber assim, será que dá para fazer desse jeito? Será que não dá? Né? Vou colocar essa atividade um pouquinho mais ali para frente, porque daí eu jogo junto com outra atividade, aí eu faço 2 aulas com um trabalhinho para eles me entregarem, né? É possível?
Porque sexto ano, né, vale nota, né, que daí eles já vão entregando. Então, são coisas da adaptação. Eu espero realmente, gente, que esse nosso diálogo, né, que mais eu falei do que vocês, na verdade, ele tenha contribuído de alguma forma para acalmar um pouquinho o coração de vocês e para que vocês consigam olhar de uma forma mais criteriosa para esse material e usar aquilo que está a favor de vocês, né? Nós temos o material, vamos usá-lo da forma que é possível dentro da sala de aula, Ô, Jéssica, mas garantindo. eu achei assim que o material, eu já dei uma boa olhada no material, pelo menos que eu vi, tem 14 slides só, né? Por enquanto, não sei se eles vão soltar mais, Uhum. mas tá um material bem enxugado, eu acho que vai dar para trabalhar bem. Eles enxugaram bastante o Isso, material. e não está repetitivo, porque ano passado era muito repetitivo, que era até cansativo, então não Sim. está muito. Então, eu acho que vai ser melhor. Então, vai dar para modificar alguma coisa que você vê que está repetindo ali no caderno, você dá para trocar, mudar, trabalhar em outro momento. Então, eu acho que vai ser bem melhor esse material. Eu penso que, assim, melhorou bastante mesmo da última vez. Nós tínhamos, gente, slides, assim, telas de slides, 20 telas para trabalhar numa aula, né? Agora vocês vão abrir o slide, tem lá 27 telas às vezes, mas metade daquilo ali é orientação para professor, né? Tem a parte ali que é da capa, da contracapa, divisão de sessões. Então, assim, eu vi em média que nós temos entre 13, 12 slides de trabalho mesmo ali, de fazer as coisas, né? De conversar com os estudantes. E não vamos nos apegar assim a ler o texto que está ali de fora a fora. Vamos lembrar que aqueles textos eles são mais para nós, né? Então, se a gente compreendeu aquilo e a gente consegue fazer com o estudante oralmente, explicando às vezes aquilo em 2 minutos, show, perfeito, né? Vamos deixar ali o trabalho com a análise do texto, o trabalho com a análise da fonte, para o momento específico de desenvolvimento dele. Né? Nesses slides também tem a seção aprofundamento, que vocês podem passar como trabalho, às vezes para eles. Não precisa ser desenvolvido ali na sala, a não ser que você esteja com aquela sala que, nossa, né, top. Então dá para fazer. Show, faça, né? Então vocês podem fazer essas adequações e essas edições ali, tá? E é isso, gente. Mais alguém gostaria de fazer uma colocação? A Iracema levantou a mão. Iracema, fala aí conosco. E acho que foi sem querer que a Iracema levantou a mão. Enfim, pessoal, tudo bem, contribuiu, vocês conseguiram compreender um pouquinho melhor como é que dá para a gente fazer esse trabalho. Eu espero que nós tenhamos um ano aí bem proveitoso, vai ser um ano de grande trabalho, tá? A gente vai, como a gente sempre trabalhou, inclusive, né? Nunca foi diferente, a gente sempre trabalhou muito. Só que nesse momento agora a gente tá com algo novo e aí dá aquela insegurança, né? E então é complicado. E a nossa prova paulista também, gente, vamos pensar nesses resultados. Traça metas juntos com esses alunos, né? Gente, olha, né? Vamos tentar atingir, sei lá, 40% da prova paulista. No próximo bimestre, vamos tentar ir para 50, para 45, metas possíveis, né? Porque daí não deixa eles também desagradados quando não conseguem e também não desagrada a gente, porque a gente luta tanto e aí não consegue, né? É duro, né? A Iracema falou que queria ressaltar que as aulas estão planejadas e a preparação vai depender da realidade de cada turma. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que não tem de cada turma, de cada escola, que tem uma realidade diferente, uma rotina diferente, né? Pessoal, aqui eu coloquei um formulário de avaliação. Eu gostaria muito, muito, muito que vocês respondessem ele. E nele eu já vou coletar algumas informações, gente, importantes para eu traçar o perfil dos professores de história, tá? Deixa eu mandar ele aqui rapidinho no chat, porque daí vocês conseguem clicar também, tá?
Eu consigo traçar o perfil de vocês para que nas posteriores formações eu consiga trazer temas que vão mais de encontro com as necessidades de vocês, tá? Então sejam bem sinceros, é um formulário de avaliação para a gente aprimorar, tá? E crescer juntos. Estou aí para ajudar vocês no que for possível, ok? Não sendo Pix, a gente dá um jeito de resolver ou de chorar junto, tá? Então, precisando, pode me chamar, pode mandar e-mail, fala com o coordenador tem acesso, certo? Se precisar, eu vou aí na escola, eu acompanho a aula com vocês, eu preparo a aula com vocês e a gente vai caminhando. Tá? Eu não sou detentora do saber, eu não sei tudo sobre todas as turmas, sobre todos os componentes, mas eu estarei aí em parceria com vocês, ao lado de vocês, para a gente ganhar e perder junto, tá? Estaremos juntos nesse processo, isso eu posso garantir, ok? Mais alguém? Senão, eu vou encerrar aqui. Certo, então. Então, muito obrigada. Tenham um bom planejamento. Qualquer dúvida, estamos aí. E tenham um bom início de ano letivo, tá bom? Estamos aí para ajudar vocês, para nos ajudar, tá bom? Brigadão, gente. Tchau, tchau.